Hoje vamos iniciar aqui o nosso tema sobre comunicação e vamos dar aqui uma notícia ruim, porque quem perde somos nós, que utilizamos como ferramenta a comunicação. Porque ele foi referencial. Ele inspira pessoas. Ele faz você refletir acerca do que é ser humano. A importância da humildade e uma venda, o marketing, a comunicação. Ele demonstrou que a comunicação só é ali feita quando há humanidade, quando é humilde. Quando se tem calor humano. Ele demonstrou isso diversas vezes, através de entrevistas, de algumas participações, deixou claro em suas apresentações, através do diálogos, através de vários diálogos com os participantes ali da plateia. Ele ajudou muitas pessoas e deixou um legado, que é a união, que é a ação, a participação. Eu não poderia deixar de falar de um apresentador que mais marcou o Brasil na nossa geração, em vários séculos, pois ele nos deixou com 93 anos de idade. Muitas experiências ele transmitiu. Valorizou seus cabelos brancos. E como saber isso? Ele era uma pessoa respeitosa. Ele ajudava pessoas. Ajudou pessoas. E como que ele ajudava? Ele descobria talento. Ele achava talento. Ele perguntava muitas das vezes pessoas da equipe dele: o que você acha? Ele perguntava: o que você acha se essa pessoa merece uma oportunidade? E muitas das vezes a pessoa da equipe dele dizia: não merece essa oportunidade, não tem dom. E é aí que o coração dele falava mais alto. E ele dava oportunidade, sim, para uma pessoa. Mesmo a coletividade dizendo que não tem dom, que não vai para frente, não vai ser reconhecido. Mesmo assim, ele conhecia o talento de longe. Pessoa que tem esse dom, ele consegue realmente apresentar para a sociedade quem é quem. Quem tem dom, quem chega a um determinado patamar. E ele, o exemplo dele, é um exemplo
para a classe baixa, para a classe média, para a classe alta. Ele conseguia, com seu jeito, com humor, com alegria, felicidade, ele conseguia alcançar todas as classes por causa da comunicação. A comunicação, quando ela é feita de forma objetiva, clara, com humildade, com paciência, em se colocar no lugar do outro, é uma comunicação de grande valor. É uma comunicação que não pensa no dinheiro, mas pensa no ser humano. E é essa, através do comportamento do Silvio Santos, que se dá para extrair o melhor no que se refere à comunicação, no que se refere como vender, como descobrir talentos, como ajudar no mercado, na demanda, na busca. Ele era do povão, ele era gente como a gente. Silvio Santos, ele inspirava não só adulto, mas criança também, várias idades. Pessoas que já se declararam que era fã do Silvio Santos desde pequeno. Motivo de orgulho para ele quando passou aqui na Terra. Porque ele conseguiu plantar uma semente em cada coração. Ele era um tipo de pessoa que valia a pena observar no que se refere à comunicação, a forma descontraída de lidar com o público, com a plateia, e a criatividade com ele não faltava. A criatividade era muitas. E ele gostava de ouvir a plateia. Ele gostava de ouvir o que realmente a população esperava dele. Então era uma participação mútua. A população participava, levava. Essa aqui é uma ideia boa, faça essa ideia. Ele recebia ideias. E é isso que em sala de aula é importante, a troca de ideia entre aluno e professor. A troca de ideia de quem tem um comércio, de ouvir ali a população. O que a população espera de um produto? O que a população espera do seu comércio? O que você tem para entregar? Qual o tipo de qualidade? Isso é importante você ouvir. É importante, é legal, é ideal essa troca na comunicação. A comunicação, quando existe uma pitada de humildade, de empatia, é uma comunicação com sucesso. E ele fazia essa comunicação como ninguém. Ele servia como referencial para os apresentadores que iniciava nessa carreira, nessa trajetória. Então, por quê? Quando uma pessoa ela se espelha em um bom comunicador, um bom autor de um determinado livro,
que você tenha a certeza que o seu projeto, no que se refere à comunicação, vai ser aplaudido. Porque a sua referência é pessoa que representa muito para a sociedade. É pessoa que busca. O Silvio Santos, ele vem de baixo, ele veio da classe pobre. As suas raízes é ali a classe pobre. Ele sentiu ali o que é uma falta, talvez ali de uma roupa, talvez de uma determinada comida, de um bom conforto de uma casa. Mas ele tinha um objetivo, que era evoluir, em avançar, prosseguir, olhar para frente e não desistir. Silvio Santos, ele iniciou como camelô, como vendedor. Uma pessoa que quer começar na área do marketing, da comunicação, seja marketing digital, vender produto, atender ali a necessidade popular, o clamor da população. É você passar por um estágio na sua vida. Você quer vender? Legal, interessante, bacana. Mas você passou antes por estágio? Qual foi seu estágio? Como que você nasceu no mercado? Qual a sua bagagem? Qual a sua experiência? Qual a sua prática, a sua habilidade? Ou você caiu de paraquedas? Porque no mundo do mercado, você precisa ter experiência. E não é experiência na melhor empresa do mundo, a melhor empresa do Brasil, a empresa de renome. Não. Basta você saber vender. E ele teve um grande estágio. O estágio dele foi durante anos. Foi um estágio que ele ali lidava com o público. O Silvio Santos. O estágio que ele sentia ali, aquele calor de determinado grupo. É um estágio em que ele mesmo tinha que administrar o seu dinheiro. Ele mesmo tinha que raciocinar, calcular o que ele teria que comprar de mercadoria, o que ele teria como lucro. Foi um estágio que ele aprendeu ali na marra, na força, no calor da necessidade. E várias vezes ele precisou de uma oportunidade de sair daquele estágio e trabalhar talvez numa determinada empresa de carteira assinada.
Mas ele continuou ali naquele estágio. Ele preferiu sentir ali o calor daquelas pessoas em sua volta. Ele muitas das vezes vendeu água, água, água. Quem quer água, 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 água? Quem quer água? Várias vezes. O objetivo dele, o alvo dele era vender. Então, era um estágio que muitas das vezes ele ia sol a sol, era chuva. De segunda, sábado e assim por diante. Era um trabalho, melhor dizendo, um emprego em que ele sentia orgulho. E como saber que ele tinha orgulho da origem? Porque se ele foi um grande apresentador, é porque ele fez um bom estágio. Quer ser referencial no que se refere à comunicação, seja qual for a sua área, seja como apresentador, seja como uma professora, um professor, um advogado na área da segurança, seja qual for a sua área, técnico de edificação, arquiteto, enfim, seja quem for, seja qual for também o seu ofício, o melhor estágio, eu vou te dizer no final, no que se refere à comunicação. Então, ele trabalhava ali, naquele estágio só dele. Ele era o seu próprio patrão. Era ele que tinha que administrar ali a mercadoria. Porque se ele não fosse administrar bem, ele não ia lucrar da forma que precisava. Então, ele usou muito a matemática. O mundo da comunicação, do marketing, exige o cálculo. É você entender de matemática. Porque as pessoas elas pensam que comunicação é só gramática, é só língua portuguesa e pronto. Não é só isso. Você precisa também entender um pouco de matemática. Se puder também de economia. Isso é importante. Porque quando você tem esse conhecimento, vai agregar para você avançar ainda mais. O Silvio Santos, o estágio dele, ele calçou a sandália da humildade. Muitas pessoas até diziam, nossa, mas ele é o apresentador, ele é um homem rico. E como assim? Essa simplicidade ao dizer, ao se comunicar, como assim? A vez, como assim? Um comportamento que parece ser da classe média, mas que na verdade é uma classe alta. E por que ele se comportava desse jeito como classe média? Porque ele entendia que dessa forma ele consegue administrar ainda mais os seus bens. Eu já disse aqui como exemplo, utilizei como analogia no nosso curso
já falei como um exemplo em que eu trabalhei na época no curso de renome e o dono desse curso, né, ele até na época me presenteou como uma boa colaboradora e eu fiz o curso completo, mais de um ano, sem pagar nada, que eu fui beneficiada por destaque. Minha mãe ficou muito alegre e eu fiquei também, né? Então, eu tinha na época 17 anos e fui beneficiada pela minha dedicação, porque quando você fala de curso, você não pensa em dinheiro. Primeiramente você pensa em beneficiar alguém. Faça esse curso porque vai ser benefício para você. Faça esse curso que vai agregar conhecimento. Você vai conquistar a sua área, o seu ofício no mercado. Então, e isso é muito prazeroso, você oferecer benefício para alguém, mudar a vida de alguém. Foi assim que eu aprendi no mundo da comunicação, no mundo da venda. Foi assim que eu aprendi. Então, o dono daquele curso, ele aparecia lá na unidade de chinelo, de fusca, e ninguém dizia que ele tinha um grande patamar. Ninguém dizia que ele era dono. Ninguém dizia qual era a sua função, o seu papel social, o que ele representa para a sociedade. Ninguém dizia porque simples. Ele era simples no vestir. Ele era simples no comportamento. Ele era simples no falar. E esse é o sucesso. O orgulho jamais faz alguém evoluir, e sim retroceder. O orgulho não deixa ninguém utilizar a sandália da humildade. O orgulho destrói, o orgulho humilha. O orgulho faz com que a pessoa fique de cabeça baixa. O orgulho não tem resultado positivo, não tem progresso. Então, um bom sabedor, entendedor da letra, vai entender que a humildade vai fazer parte da comunicação e você vai conseguir uma boa interação. Você vai fazer com que a pessoa pare para te ouvir, porque você é gente como a gente. Então, quando você tem isso, a tendência é só melhorar, é só sucesso. É alguém te aplaudir, não é só levantar, é te aplaudir por tudo que você representa. E é isso que aconteceu com Silvio Santos. A sua carreira foi marcada por aplausos, por honra, mérito, suor, dedicação. Ele ali sempre perseverante com a sua família, com seus filhos. E ele ensinou muito no ramo da economia, na matemática, na gramática, na ciência. Um homem com tantos dons que fez a diferença aqui no Brasil. Pessoas que
querem entrar para o ramo da comunicação e estudar o Silvio Santos, o que ele representou, o que ele fez, como que era a comunicação com seu público, vai aprender muito. Você vai ganhar, vai agregar no seu campo de pesquisa, na faculdade, na advocacia, na área da segurança. Quando você para ouvir, você compreende os fatos. Você ativa a paciência, a dedicação, que é se dedicar com o outro. O Silvio Santos, ele dava risada. Ele se divertia realmente com a plateia. E é por isso que ele fazia o seu ofício com muito orgulho, com muito prazer. Muitos anos ali no palco, muitos anos, várias histórias que ele ali vivenciou. Ele realmente demonstrou como se faz ali um discurso. Ele demonstrou que a ferramenta comunicação ela é válida em prol da paz, em prol de estender a mão para o outro, em prol de ver o outro rir, sorrir, se alegrar. E várias vezes ele fez isso na sua apresentação. Conheceu várias pessoas do país inteiro. Riu, brincou, conheceu um pouquinho de cada um. Se emocionou, chorou, caiu, pulou. Brincou com as suas filhas. Brincou com a plateia como se fosse suas filhas, seus filhos, como alguém da família. E ele sabia fazer humor. E as pessoas, algumas pessoas compreendiam, outras não, mas o que prevalecia era a maioria que entendia que o Silvio Santos era bem-humorado e que não tinha nada de perversidade ou de maldade. Era a sua sutileza, era algo que fazia parte da sua origem mesmo. A questão do amor, a questão do humor. Então, ele era isento desse tal cancelamento social. Então, o que fica como aprendizado é que, para ser um bom comunicador, não depende de idade. Ele conseguiu conquistar na sua juventude. E a comunicação dele prevaleceu até os 93 anos de idade. E tem pessoas que dizem,
Eu sou idoso, eu sou idosa, não posso estudar. Mas vai depender, claro, do condicionamento físico, do organismo de cada um. E isso podemos respeitar. Mas existem pessoas que falam assim, colocam barreira e dizem: eu sou idoso, eu sou idosa, e não tem assim problema físico. É uma pessoa que realmente cuida da saúde, do condicionamento físico, tem condição de fazer uma faculdade, mas fala: eu sou idoso, eu sou idosa, eu não vou fazer porque já foi, já passou meu tempo. Eu não vou ter condição de ser aprovado, eu não vou ter condição de entrar para uma faculdade, seja pública ou particular. E eu vou te dizer, na faculdade sim tem idoso, tem idosa, tem tio, tem tia. Na faculdade só não tem criança porque criança de 6, 7 anos, 9 anos, 10 anos, não tem. Mas na faculdade tem espaço para cada um. O que o Silvio Santos também nos deixa também como aprendizado é que realmente tem vários apresentadores de várias, sabe, de vários canais. Mas ele fez a diferença no meio da multidão. Foi ele que estava na boca do povo. Foi ele que dava audiência. Era ele que fazia o dinheiro. Era ele que fazia ali aquele determinado ouro, aonde ele colocava a mão, virava ouro. Quando andava, virava ouro. O que ele falava, virava ouro. A comunicação faz a diferença. Então, você ter hoje uma pessoa referencial para você conseguir algo na sua vida é de grande valia. Gente, quando você se inspira em uma boa pessoa, uma pessoa de caráter, de personalidade, uma pessoa que representa muito no ramo da comunicação e você se inspirar ali nos pequenos detalhes e você ali agregar como conhecimento, você vai longe. Você vai ser o destaque nesse ramo. E Silvio Santos ele poderia simplesmente dizer da seguinte forma: eu não vou me empenhar muito, porque são várias pessoas com o mesmo ramo no mercado, tem vários apresentadores, tem várias pessoas, né, que trabalham como eu trabalho, porque ele era camelô. Ele poderia dizer: a cada rua tem um camelô, na mesma rua tem várias pessoas que trabalham com água, vendendo doce, pipoca, picolé e muitas das vezes até sacolé. Ele poderia muito bem dar uma desculpa. Eu sei que quem quer não dá desculpa. Quem quer não procura estágio, faz o próprio estágio. E ele fez o seu próprio estágio. Ele era o próprio patrão. Era ele que ia lá e mostrava, meu irmão. Gostou da rima? Então é isso. Para você ver algo acontecer na sua vida, você precisa ter muita disposição. É o que ele dizia. Ter muito suor e muita determinação, disposição para realizar, para fazer acontecer. Se você não tiver disposição, o seu plano não sai do papel. Nossa, vira essa boca para lá. Nossa, jogou praga? Não é isso. Se você não tirar
o seu projeto, o seu plano de uma caixa, de um arquivo, lá ele vai permanecer. Se você não tirar, se você não tiver iniciativa, a ação de mover isso, nada acontece se você precisa fazer e não faz. Tem muitas pessoas que falam: fulano é meu herói, cicrano é meu herói, ela é minha heroína. Mas o que te carrega de valor? O que te ensina? O que te coloca para frente? O que levanta a sua autoestima? O que faz você ir mais além? O que te faz essa pessoa? O que ela te faz? Herói ou heroína? O que ela te faz você mover e ter uma iniciativa? O que ela agrega no seu campo educacional? Tem moral para realmente você ter essa pessoa como exemplo? O que? Então, se você analisar dessa forma, desse jeito, você entende que a comunicação ela é realizada quando você consegue fazer com que a pessoa interaja. Quando você faz com que a pessoa faça pergunta. Quando você faz com que a pessoa dê exemplo. Quando você consegue ali fazer com que a pessoa fica contente, ela ri, ele ri. Quando você faz a pessoa ficar curioso de alguma forma. E o Silvio? E conseguia fazer isso com muita leveza, com muita facilidade. E a pessoa que ouvia tinha prazer de ficar lá o tempo todo ali na plateia por causa daquele apresentador. A audiência, incrível. Ele fazia diferença. Ele despertava o comércio, que é a questão do marketing, a propaganda. Ele era chamado. Ele era referência. Então, vários produtos de renome. São vários produtos no mercado de renomes que queria ali ser apresentado ali naquela programação do Silvio Santos. E o mais interessante, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, que o Dudu Camargo, um adolescente, um jovem, que viu o Silvio Santos como herói, como referência na comunicação, o próprio Silvio Santos chamou. O próprio Silvio Santos identificou esse dom e chamou o Dudu Camargo para trabalhar do seu lado. Que eu digo, na emissora, como jornalista. E, gente, eu havia comentado que Silvio Santos, ele trabalhava em um estágio próprio dele. E esse estágio era ele que controlava o seu dia, o seu horário, as suas frequências. Era ele que era responsável por ganhar muito ou ganhar pouco.
Se ele fosse, ele iria ganhar dinheiro. Se ele não fosse, não ganharia o dinheiro daquele dia. Dessa forma, ele compreendeu realmente o que é de fato vender, a importância de vender. Porque se não vende, ele não come. Se não vende, ele não compra roupa. Se ele não vende, ele não consegue uma boa estrutura para a tua casa. Se ele não vende, ele não tem como investir na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que é aquele estágio que tanto ele teve orgulho. Porque só quem teve orgulho, ou quem tem orgulho, é que fala sobre ele. E eu já trabalhei, já falei isso algumas vezes no meu curso. Eu já trabalhei sim como camelô, já trabalhei ajudando a minha mãe. Eu fui estagiária da minha mãe no que se refere à comunicação, que é Fátima Santos. Ela tem um canal no YouTube, Fátima Santos, também no Kawaii, em algumas plataformas. Eu estagiei com essa mulher, que é a minha rainha, que me colocou no mundo, que me ensinou a dar o primeiro passo e valorizar as pessoas, as coisas. Então, eu estagiei com ela, trabalhei como camelô durante anos com ela. Ela saía também às vezes para trabalhar como camelô, às vezes eu ficava em casa, tinha que ali lavar a roupa dos meus irmãos, varrer casa, limpar a casa, passar pano, limpar, fazer tudo. Eu fazia. Esse era o meu papel. E eu também ia, quando dava, eu ia para lá e ajudava. Vendia e dizia: água, 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 água. Esperar, colocava gelo, esperava ali aquela água gelar para vender. E ali dentro do ônibus, passava as pessoas, ali dentro, ficava ali dentro do ônibus, e eu pegava assim a garrafa e levantava as mãos, e as pessoas dentro do ônibus, pela janela, me viu uma água aí? Qual o valor da água? Ah, é R$1, é R$1,50, é R$2. Era assim, depende do momento, né? Do momento que eu digo que tem período que aumenta. Hoje a água é em torno de R$3, em torno de até R$4, talvez alguém consiga ir, comprar água. Mas antigamente era mais barato, era em torno de R$1, mas não era nem real, era cruzeiro na época. Então, esse foi o meu melhor estágio, foi como camelô. E depois meu segundo estágio foi essa empresa de renome na sociedade, em que eu ganhei um curso gratuito durante muitos anos. Minha mãe ficou agradecida, porque ela realmente não tinha condição de pagar um curso para mim. E eu ali, como funcionária que ganhei um curso durante mais de um ano, e era um motivo de orgulho, porque eu ficava na sala de aula e eu falava: nossa, que bacana, eu não pago nada, 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 nada. Eu não pago apostila, eu não pago uniforme, nada. E eu olhava assim para as pessoas e observava: nossa, essas pessoas todas que estão aqui pagam e eu não pago nada. Eu ganhei por mérito, pelo esforço, pelo suor, pela dedicação. E eu dei continuidade ali, conheci ótimos professores que eu levo para a minha vida, né? Então, o melhor estágio
foi o que o Silvio Santos fez. Trabalhou como camelô. Né? Trabalhou ali como camelô. E depois que ele trabalhou como camelô, ele conseguiu ser um grande apresentador. E é por isso que eu digo, é melhor um passo do que um pulo. Porque se você pular, você vai ter fase que você nem vai sentir. Vai ter fase que você nem vai se dedicar. Vai ter fase que você vai desprezar. Não faz sentido. Sabe o que acontece quando você pula a fase? Você não consegue um objetivo positivo. Então, quando você vai passo a passo, mesmo que há muitas barreiras, muitas dificuldades, mesmo que muitas das vezes você vai ali rastejar, mas pelo menos você está indo passo a passo. Você não pulou a janela, você não puxou tapete de ninguém, você não tentou furar olho de ninguém, trapaceou, ficou fora da lei. Você não fez nada disso. O que você fez foi estudar, foi sentar, colocar o livro na mesa, o caderno na mesa e estudar. O Silvio Santos, ele utilizou a técnica da comunicação. Ele utilizou, desenvolveu a comunicação. Ele conseguiu o seu objetivo, ser o dono de uma emissora. Ele fez muito, foi reconhecido até no exterior, porque quando o camarada é bom, quando a pessoa é boa naquilo que faz, ama, o tempo passa rápido. Nem parece que aquilo ali é um emprego, é um trabalho, nem parece, porque é um prazer, é uma felicidade que a pessoa sente que não tem como explicar. E isso que o Silvio Santos demonstrava, tinha prazer naquilo que ele fazia, ele valorizava a cada segundo com a população. Mas isso tudo só foi possível porque ele valorizou o seu estágio como camelô. Só foi possível. Então ele conhece as suas raízes, conhece as suas necessidades, sentiu ali o calor da necessidade, até ele chegar ali em um patamar que é o dono da emissora. E nem por isso mudou a sua personalidade. E nem por isso colocou o nariz em pé. O que ele fez foi continuar de cabeça erguida. O que ele fez foi continuar com a sua identidade, continuar com a sua marca, desde o princípio, desde o estágio. Esse foi o referencial. É por isso que fez tanto sucesso. É por isso que quando a pessoa ela realiza uma comunicação, dentro dessa comunicação existem carregado de vários valores. Não é só uma comunicação. Na comunicação tem a sua moral, a sua credibilidade. Tem ali o que você acredita que é seu preceito. Tem a sua cultura. Tem ali aquele sentimento de realmente ser humano, se colocar no lugar do outro. A comunicação não é uma comunicação pura e seca, não é isso. Quando acontece isso, não consegue alcançar o objetivo. Então você consegue de longe identificar quem é um bom apresentador, quem é uma boa apresentadora, quem é um bom professor, quem é uma boa professora. Você consegue identificar
de cada ofício quem é bom ali, quem está na boca do povo, da população, quem é mais falado. Se é muito mais falado, é porque realmente tem algo para acrescentar. À toa não é. Onde há fumaça, há fogo. Se várias pessoas estão na boca, várias pessoas, na boca de um está o nome de fulano, na boca do outro a mesma pessoa, na boca do outro a mesma pessoa. Você é o referencial. Você, sem colocar melancia na cabeça, sem pegar o microfone, subir numa cadeira, sem você fazer isso, você é uma pessoa que tem qualidade. É a pessoa que aonde coloca a mão vira ouro. O comportamento, a fala, é isso. E foi isso que aconteceu com o Silvio Santos. E você pode também analisar a vida do Silvio Santos, que ele foi pai de meninas e ele poderia muito bem ficar na mesada. Não, mesada, você vai trabalhar para quê? Para que você vai trabalhar se eu sou seu pai, eu sou rico? Você não precisa trabalhar. Você não precisa trabalhar em empresa alguma. Eu sou seu pai, sou rico, não há essa necessidade. Mas Silvio Santos, Ele mostrou para suas filhas o valor do trabalho, do seu suor. A importância do trabalho, a importância de se mover, fazer algo. Valorizar as pessoas acima de tudo. E valorizar o valor que recebe ali mensal. Não gastar por gastar. Nossa, é porque meu pai é rico e eu vou gastar, vou estourar o meu cartão. Não. Através do pai dela, através do pai delas, elas fizeram aula de economia. Através do comportamento do pai, o pai ensinou economia para as filhas. E hoje são adultas, já têm até filhos e sabe a importância, o valor do trabalho, o valor do dinheiro. Não tem medo de carteira de trabalho. É muito bonito, é muito lindo você perceber, você ver quando a pessoa é bem instruída, bem educada. Porque a vida é assim. O filho segue se quiser. O pai e a mãe está para instruir. E eu, como mãe, como mulher, eu sempre parei para sentar, dialogar, me comunicar com a minha filha, Lohane Ana. Então ela tem uma bagagem educacional. Porque a maior herança que o filho pode ter não é o dinheiro. O dinheiro não pode ficar acima do ser humano. A maior herança que o ser humano pode ter é a educação dos pais. Então, você dialogar com seu filho, dialogar com a sua filha, é o legado que um dia você vai deixar. Então, você dialogar, você conversar, não é você perder tempo. Você não perde tempo quando você conversa com seu filho, quando você lhe transmite conhecimento, multiplica conhecimento para alguém, né? Principalmente aquela pessoa que quer fazer prova para concurso público. Então, com base
nesse referencial, que foi um grande homem que é o Silvio Santos, é que ele vai fazer falta. Ele vai fazer falta. Porque ele marcou várias gerações. Hoje, muitas pessoas falam assim. eu assisti a programação do Silvio Santos. E o interessante, o legal, que quando a pessoa gosta, tem a criatividade. Quando a pessoa ela gosta daquilo que faz, tem várias criatividades. Tudo vira dinheiro. Tudo vira criatividade. Vira ideia. Porque é alguém que valoriza o tempo. É alguém que não tem mimimi, blá blá blá, fofofó, bibibi, flá flá flá. É alguém que valoriza o tempo. Porque o tempo é ouro. Perder tempo com coisas fúteis da vida é retrocesso. É cabeça baixa. Quer progredir, avançar, olhar para frente, é você valorizar seu tempo. Focar na sua vida, nos seus ideais. Focar em você. Dessa forma, você consegue uma mudança. Quando alguém olha para dentro de si, ela consegue chegar em algum patamar, consegue ser referencial. Porque ele ou ela foi tratada ou tratado no seu íntimo, no seu interior. Quando isso é trabalhado, não tem como. O sucesso vem, a aprovação em prova de concurso vem, porque você se dedicou, porque você batalhou. Muitas das vezes, Provavelmente alguém deve ter falado para Silvio Santos. você nada, nada, nada e não vai conseguir. Você faz tanto sacrifício e não vai conseguir. Alguém talvez fale para você assim: ah, você estuda à toa. Você perde tempo em fazer inscrição para concurso público. Alguém talvez diz: seu negócio não vai para frente porque você faz seu próprio estágio. Talvez alguém falou para você assim: essa ideia não vai adiante porque é você que administra. Talvez alguém fale assim para você: você não vai chegar em nenhum lugar, nenhum patamar, porque quem organiza é você. Quem coloca a mão é você. Às vezes, alguém fala isso para você. E se você ouvir essas pessoas, você continua parado igual uma planta, com concretos nos pés. E você não vai conseguir força para adiante, para avançar, continuar a jornada. Então, tudo que você precisa saber é que você quer mudar a sua vida, quer ser aprovado em prova de concurso público, ou você quer mudar de patamar, você quer que sua empresa seja reconhecida. Enfim, quando você tem isso no seu coração, quando você trabalha no seu interior, você começa a ver resultados. Um vai falar para você: nossa, você tá sucesso. Uma pessoa vai falar em um estado, o outro vai falar no bairro, o outro vai falar no exterior.
São várias pessoas que vão te dizer isso. Você vai ser recomendado. A qualidade faz a diferença. A qualidade na comunicação, na entrega do discurso. Então, a nossa aula maravilhosa. A nossa aula aqui que o tema foi a questão da comunicação. E logo no início eu falei sobre a questão do Silvio Santos como uma referência no objeto de estudo da comunicação. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é que você que sempre se inspirou numa pessoa que trouxe muito para o nosso Brasil, contribuiu muito para a nossa sociedade, que você continue a sua jornada, que de repente na sua jornada o principal é a ferramenta sua, é a comunicação. Você continue firme, realmente busque conhecimento a cada dia, gramática, seja no campo político, seja na parte da religião, seja qual for o tema, estude, porque isso vai agregar conhecimento e você vai ter mais oportunidade de alcançar os seus objetivos. Então, gente, o tema comunicação, esse também eu vou colocar como módulo. E como você vai ter acesso às informações, como você vai ter acesso tudo que foi falado aqui hoje, todo o conhecimento, todas as informações acerca da comunicação. Você vai conseguir aderir não só esse discurso, mas como outros módulos que fazem parte do curso, você vai conseguir através de uma solicitação. E essa solicitação é através do número 21 966 16 22 12. Também através do Instagram. Lá você pode solicitar também. Agora, Viviane, se eu quiser te prestigiar, como que eu faço? Lá no meu Instagram tem um CEP. Você pode enviar o presente para esse local, que eu vou abrir aqui uma live, um vídeo, e vou mostrar a turma do Avante. Então, gente, chegou ao final. Uma aula que contribui muito para o seu aprendizado. Você que trabalha com pessoas, trabalha com o público, trabalha com o outro. Essa aula, esse conhecimento é para você. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!